Olá, o meu nome é Marta Pen Freitas, sou atleta do meio fundo portuguesa, tenho 26 anos e dedico-me às disciplinas de 800 e 1500 metros. Hoje vou falar um bocadinho com vocês sobre os melhores momentos e os piores momentos da minha carreira como atleta. E pronto, vamos a isso. Antes de mais, gostava de dizer que adoro esta página. O Atletismo em Portugal é uma página incrível. Sempre que eu quero saber os resultados dos meus colegas, acaba por ser sempre o meu to-go. E fico muito contente em poder estar a participar num projeto como este. Antes de mais, queria dar os parabéns ao Atletismo em Portugal. E pronto, vamos a isso. Vamos começar pelo pior, porque acho que o melhor deixamos sempre para o fim. Acho que é assim que se diz. E então acho que sim, o pior, sem dúvida, numa carreira de um atleta, de certeza que todos os meus colegas vão concordar comigo, são as lesões. Eu infelizmente tive algumas lesões difíceis e a verdade é que felizmente consegui até agora dar sempre a volta às malditas das lesões. Assim, lesões que eu me lembro, a minha primeira ainda treinava com o professor Paulo Barrigueira na Mestre Domingos Saraiva, e a novidade é que, ou não é novidade, é que eu já na altura sofria imenso com as lesões. Lembro-me que fazia 100 metros na altura, no desporto escolar, e tive um estiramento, não é um estiramento, tive uma pequena ruptura no adutor e que fiquei muito triste porque não podia treinar e estava com medo de não poder fazer parte da equipa da Mestre Domingos Saraiva na altura para ir à FISEC. Mas pronto, acabou por se resolver, apesar de na altura ser um drama e eu estar muito triste e nunca ter sentido que queria muito fazer uma coisa e não fazia, não por minha vontade, mas pura e simplesmente porque não podia. Acho que foi assim o primeiro contacto que eu tive com uma lesão. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos em 2015, no início de 2015, no outono de 2014, eu lesionei-me, tive o que se chama runner's knee, e quando fui para os Estados Unidos estava lesionada, já não estava a treinar há cerca de 4 meses. Quando estive lá, tentei fazer alguns tratamentos para poder retomar aos treinos, mas infelizmente não foram suficientes e tive mesmo que ser operada, e essa foi uma lesão que me marcou muito, porque marcou o início da minha carreira na NCAA, e eu não comecei com o pé direito, aliás, não comecei com o joelho direito, comecei de muletas, mas felizmente nesse ano consegui ir até à final da NCAA, onde também caí e parti o pulso. E essa foi uma lesão um bocadinho chata, muito emocional, muito mais a nível emocional do que a nível prático, porque felizmente... Quer dizer, aliás, o pulso, nós fizemos mais do pulso do que aquilo que podemos pensar para correr, que foi muito chato. Eu lembro-me depois de ter sido operada nos Estados Unidos, quis ir à Taça das Nações, porque fui muito teimosa, e menos de uma semana entre ser operada, fui à Taça das Nações na Grécia, cheia de jet lag e com uma tala no punho, e pronto. Foi isso. Foi uma altura assim um bocadinho estranha, mas acabou por não me deixar muito limitada. Pronto, entretanto tive outros percalços nos Jogos Olímpicos. Tive um problema na minha faixa plantar, que me limitou bastante os treinos e mesmo a minha performance na altura dos Jogos, apesar de continuar a qualificação. E agora, em último, e se calhar as últimas são as que nós temos melhores memórias, porque pronto, foi a última. O ano passado eu tive uma lesão muito chata no tendão daqueles, muito difícil de se resolver, que me tirou-me pronto, a preparação à base de inverno toda, e depois, quando recuperei, quis acelerar o processo de voltar a top, e aleijei-me como consequência dessa pressa toda.
Portanto, se alguém estar a ver isto, por favor, não tenham pressa, respeitem o vosso corpo, é muito importante. E tive uma fascia de plantar, que depois me tirou mais tempo, portanto, às vezes, mais vale ir mais devagar, depressa e bem, não há quem, como se diz em bom português. E pronto, sem dúvida as lesões foram uma altura muito difícil da minha carreira. Também passei por outros momentos menos bons, a nível pessoal, relacionados com o atletismo, mas considero que todos eles me tornaram também uma atleta mais forte. Isto pareceu um mega clichê, mas no fundo, por exemplo, a lesão do ano passado, que foi mesmo ano passado e já tive outras lesões, ensinou-me um bocadinho que às vezes temos de ter calma e temos de ser gentis com o nosso corpo. E que só querer muito e ter muita vontade e fazer tudo o que não fizemos de repente não é o melhor plano. E pronto, acho que fecho aqui as coisas menos boas do atletismo, sem dúvida, as lesões. As melhores coisas do atletismo, os melhores momentos do atletismo, em geral, eu vou falar de 2 vitórias que eu tive, que foram muito marcantes a nível pessoal, mas vou falar de algumas coisas que eu acho que são mesmo muito importantes. Eu, quando fui para os Estados Unidos, eu esperava que... Fui para os Estados Unidos com a ambição de poder ir aos Jogos Olímpicos e de poder deixar uma marca na NCAA, e felizmente isso aconteceu, mas eu tive um crescimento pessoal muito grande. Ou seja, mesmo que isso não tivesse acontecido, mesmo que eu não estivesse aqui a falar com vocês e a partilhar as vitórias que eu já tive, que vou falar a seguir, tinha valido a pena, porque conheci muitas pessoas, conheci-me a mim mesma, e essa oportunidade foi-me só dada através do atletismo. Portanto, acho que o atletismo deu-me uma plataforma enorme de conhecer muitas pessoas de sítios diferentes, tanto do país como no mundo, e eu pude absorver um bocadinho de cada uma dessas pessoas e também tornar aquilo que eu sou hoje. O atletismo também me deu mentores incríveis. Eu comecei o atletismo com o professor Paulo Barrigana, depois estive algum tempo com a professora Ana Oliveira, que me tem acompanhado desde aí até agora, e comecei a trabalhar com o Houston na universidade, que trabalhava em colaboração com a professora Ana Oliveira. Também comecei agora a treinar com um treinador novo, que é o Danny, e tanto a Ana Oliveira como o Houston e o Danny são pessoas que neste momento são super positivas na minha vida, ainda me acompanham imenso e ainda fazem bastante parte do meu processo de crescimento, o que é ótimo. Também sentir que tive a oportunidade de ter treinadores que me influenciaram de uma forma muito positiva na minha vida, e que pronto, no caso do Paulo Barrigana introduziu-me ao atletismo, e eu conheço a maior parte dos meus grandes amigos, quase irmãos, também através desse grupo da Mestre Domingos Saraiva. Portanto, eu acho que o atletismo vai para além das marcas. Para mim, tive a sorte de conhecer muitas pessoas, muitos lugares, e aprender muito com isso tudo. Portanto, isso é uma coisa que, com uma medalha ao peito ou sem uma medalha ao peito, eu vou ser sempre eternamente grata pelo atletismo. Mas pronto, quando pensamos em atletismo, pensamos em marcas, pensamos em pódios, pensamos em medalhas, e obviamente que eu tenho 2 momentos que foram muito importantes para mim. O primeiro foi quando eu ganhei a NCAA. Acho que nunca tinha ganho nada assim tão grande e que tivesse tanto reconhecimento. Foi mesmo um momento muito bom, principalmente pelo que tinha passado no ano anterior. Tinha caído na prova, parti o pulso, não tive a oportunidade de lutar por um lugar de uma forma justa, e poder voltar um ano depois e ganhar naquela pista foi muito importante para mim. Acabou por fechar um ciclo que para mim era muito importante, que era representar a minha escola, poder deixar uma marca na NCAA, e deixar uma marca de uma portuguesa, pronto, num sistema que tem funcionado e tem criado atletas olímpicos. Portanto, foi uma coisa muito importante para mim. A segunda grande vitória que eu tive foi, sem dúvida, o World Challenge em Berlim, em 2018. É muito engraçado porque eu nem sequer queria bem ir àquela prova, eu estava muito cansada. Depois do europeu, tive uma Diamond League logo a seguir, e depois tive esta prova. E os treinos depois do europeu, porque era o grande momento da época, começaram a ser um bocadinho maus, basicamente é isso. Mas
A verdade é que fui bastante confiante, eu sabia que o trabalho estava feito, sabia que se fizesse um aquecimento e se estivesse focada nas sensações certas que ia correr bem, e acho que nunca, não tenho memória de uma prova que eu estivesse tão calma e tão plena. Portanto, foi uma prova que eu aproveitei mesmo muito e foi incrível ter ganho uma prova tão importante como o World Challenge em Berlim, ou seja, 2 semanas depois do Europeu. Portanto, se estava um pouco insatisfeita com a minha participação no Europeu, tive uma oportunidade incrível de poder voltar e fazer as coisas de uma forma que me deixasse mais satisfeita. E pronto, foi muito giro. E também uma das coisas que é engraçada é que conheci o LeBron James, que é um dos meus all-time idols. Portanto, foi assim um momento muito especial e inesperado, porque, como disse, não estava a contar em estar na minha melhor forma nessa altura. E pronto, eu já tinha dito que eu sou uma tagarela, que eu falo imenso. Portanto, espero que tenham gostado desta pequena partilha. E pronto, olha, bons treinos a todos. E pronto, espero que aprendam com as minhas coisas boas e também com as coisas más.